Eu acho que eu gostaria de falar de mais uma contribuição de Hobsbawm, que é o que eu chamo, eu não, que o pessoal, muita gente chama, né, interação de campos, né? Quando Hobsbawm começa a escrever Rebeldes Primitivos, né, uma obra importante dele, né, de 59, né, ele é convidado, né, por antropólogos, né, da Universidade de Manchester, né, um antropólogo inclusive importante, como Meyer Fontes, por exemplo, Mary Douglas, porque esses antropólogos vinham fazendo estudo de movimentos primitivos, né, inclusive no Quênia, mas precisavam de um aporte, né, sobre essa experiência de estudar movimentos primitivos que Hobsbawm já tinha. Porque normalmente a gente acha que os antropólogos ensinaram muito aos historiadores. Sim, sem dúvida. Aliás, esse problema de fronteira dentro das ciências sociais e humanas deveria ser superado, né? A gente precisava ter menos alfândega, né? E mais passaporte livre mesmo para transitar de um campo para o outro. Mas normalmente sempre se diz que os historiadores tinham muito que aprender com os antropólogos, né, e aprenderam, etc. Mas a gente tem uma experiência interessante em relação ao Hobsbawm. Hobsbawm é chamado pelos antropólogos, né, para falar dessa experiência, né, de pesquisar movimentos primitivos, né? E isso é importante, né? Isso é importante porque há esse cruzamento, né? Esse apagamento de fronteira, né? Essa interação, etc., né? Movimentos que são chamados de pré-políticos, né? Porque são movimentos sem objetivos claros, né? No campo da política, ou e lutam, né? Sem programa, né? Mas enfim, são movimentos de setores, né, populares, setores em movimento contra a estrutura, né, a questão da ação humana, como eu falei, né? Bem, o fato é que essa interação de campo, né, é muito proveitosa na obra de Hobsbawm, né? E com repercussões bastante favoráveis, tá certo? Na verdade, em cima dessa temática da história social desenvolvida por Hobsbawm e por outros, né, a gente tem um desenvolvimento, né, de ir além dos estudos sobre a classe operária, tá certo? Inclusive entender, né, o cotidiano da classe operária, tá certo? Como a classe operária vive, né, o que comem, o que bebem, enfim, descer a esse nível micro, né? Descer a esse nível micro para compreender o cotidiano mesmo, como as pessoas dessa classe, né, trabalhadora, essa classe operária, se comportam, né, quais são as suas preocupações, enfim. E aí daí você tem todo um conjunto de trabalhos, né, que desce em outros níveis, né, por exemplo, um estudo sobre a aristocracia operária, né, aquele segmento da classe operária que ganha bem, né, qualificado, né, enfim. Estudo sobre personagens, né, ligados a movimentos, né, de esquerda, né, liderança, né, estudos que também descem ao nível, né, da questão feminina, da questão da mulher, tá certo? Seria interessante, né, que a gente pudesse contar com uma meia hora com Camila aqui para falar um pouquinho sobre
essa questão da história das mulheres, né? Porque. Não, mas ela está no mini curso dela, né? Só tem o meu, é. Eu não sei porque só eu que tenho que trabalhar, né? Eu estou me sentindo super explorado. Eu estou me sentindo super explorado hoje, certo? Mas enfim, essas questões, tá certo, desses segmentos, né, que Hobsbawm vai estudar, esse segmento, né, que Hobsbawm vai estudar, e não só Hobsbawm, mas assim, que a história social inglesa vai estudar, tá certo? Termina se desdobrando e vários historiadoras, passam a encarar esse estudo, né, de minoria, né? Inclusive no Brasil isso se desdobra para discutir também, por exemplo, a questão da escravidão do ponto de vista da história social, né? A questão da mulher negra como uma questão da história social. A questão da transição do trabalho escravo, né, após a emancipação, após a abolição, na transformação dessas mulheres, né, em empregadas domésticas, tá certo? Levantando algumas questões sobre um dos seus mais importantes autores, que é o Thompson. Vamos discutir dois livros dele: Formação da Classe Operária Inglesa e Economia Moral da Multidão. Bem, me parece que antes de qualquer avaliação sobre a formação da classe operária inglesa, nós precisamos fazer uma pergunta, né? De que lugar escreve Thompson? Isso é fundamental. De que lugar escreve Thompson? Em primeira instância, Thompson, como qualquer historiador, escreve em um lugar chamado Tempo, né? Esse é o local de onde Thompson pensa, né, a formação da classe operária inglesa. E esse tempo é o tempo de sua ruptura com o PC inglês, né? Como eu falei para vocês, isso ocorre em 1956, tá certo? Mas também é um tempo de diálogo, né, com obras anteriores do próprio Thompson, tá certo? De sua experiência, né? E basicamente de sua crítica, né, a um marxismo determinista, né, a um marxismo, pode-se dizer que positivista, né? Bem, mas eu diria para vocês que além do tempo, né, desse tempo, né, no qual a gente trabalhou, esse tempo de ruptura, a gente pode considerar que o tempo que Thompson trabalha, né, ou a gente pode considerar que além, né, do tempo, ou seja, história filosófica, o lugar social de Thompson é o marxismo, mesmo que possa ser dito como um marxismo heterodoxo. Um marxismo renovado, um marxismo que se afasta desse determinismo, né? Bem, em primeiro lugar eu considero, né, quero considerar a formação enquanto uma formulação, né? O prefácio desse livro, né, ele é curto e contém algumas definições, né? Algumas definições importantes, né? Algumas informações muito caras, né? muito valorizadas, né, pela tradição marxista, como classe, consciência de classe, etc., né? No prefácio, Thompson explica, como ele próprio diz, o título desajeitado de sua obra, porque na verdade no inglês, né, a tradução, né, teria que ser o fazer-se, né, da classe operária inglesa.
É evidente que para o português esse o fazer-se ficaria talvez esquisito. Daí, né, a formação. Mas a gente precisa entender o que é que Tom está querendo dizer já no título. O fazer-se se constitui num processo ativo, né? A classe operária ela não é um resultado, né? Ele não é um resultado passivo. Pelo contrário, a classe operária, né, efetivamente um processo ativo, né? Há uma ação humana, tá certo? É isso que interessa. A própria classe operária, ela, na medida em que ela é feita, pode-se dizer, ela também está se fazendo, né? E aí é interessante a gente compreender como é que Thompson entende o fenômeno classe, né? O que é classe para Thompson? Thompson vai entender por classe um fenômeno histórico, tá certo? Que unifica uma série de acontecimentos díspares, né? Aparentemente desconectados, né? Mas que se faz através de uma matéria-prima que é a experiência. Eu falei um pouco disso quando falei em geral da história social inglesa. O dado concreto e fundamental é de que quando a gente pensa em classe, a gente geralmente pensa num conjunto de homens que tem uma determinada relação com a produção, certo? Quando pensa em classe operária, são aquelas pessoas que trabalham dentro de uma fábrica, etc. Mas é preciso ir além. Essas pessoas têm experiências, está certo? Essas pessoas passam, né, por acontecimentos diversos e todo esse processo é um processo de fazer-se, né? É um processo de formação, né? Ou seja, o processo de formação da classe operária, ela tem uma historicidade própria, tá certo? E aí é interessante, né? Como qualquer relação, né, realizada entre homens, ela é uma relação dinâmica, uma relação dialética, uma relação fluida. Nesse sentido, não dá para imobilizar, né, esse conceito, essa categoria, né, num determinado momento histórico. Não dá para congelar. A classe é sempre classe em movimento. É o fazer-se, né, eu insisto. As pessoas, através de suas próprias experiências, vão se constituindo, né, dentro de um campo de oposição a outros homens. Isso é inevitável, né? Então nós temos um fenômeno que é eminentemente histórico, certo? E Thompson vai colocar claramente, vai nos ensinar, né, de que não dá para pensar em classe como estrutura, né? Não dá para pensar como estrutura. Tem que pensar em classe exatamente como um conjunto de relações humanas, né, que se dá dentro de determinado contexto histórico, certo? E dentro de diversas condicionalidades, né? Os trabalhadores, eles são participantes, eles são ativos, eles são conscientes, né? Eles participam da sua própria formação na medida que se confrontam com situações, né? Se confrontam com outros homens, né? Eu acho que o fundamental, então, é entender que existem motivações objetivas e subjetivas, né, que levam esse conjunto de homens a se formar enquanto classe, né, enquanto essa classe operária. Não como um produto abstrato do pensamento, né? Muito pelo contrário, certo? Eu tenho seres, né, eu diria que seres encarnados, tá certo? Seres de carne e osso, e que eles não têm a priori, né, uma finalidade. Eles não se pensam, né, a si mesmos dentro de um campo teleológico.
não colocam para si uma finalidade, eles simplesmente vão se constituindo na própria experiência, né? Dessa forma, eu acho que é possível, né, de concluir, se vocês estão acompanhando, né, minha explanação, de que essa formação da classe operária, ou esse fazer-se, né, é um fenômeno que é histórico, é político, é cultural, tá certo? Além de ser econômico, ou seja, ele é econômico, sim, mas ele ultrapassa qualquer forma de economicismo. Quando eu penso em classe, eu não posso pensar nisso apenas como fenômeno econômico, mas eu tenho que ir além do econômico, eu tenho que incorporar outras dimensões, né? Além do mais, a gente concordaria com Thompson quando ele diz que a lógica do processo histórico é indeterminada. Pode parecer estranho, mas é exatamente assim. A história não é portadora de nenhum futuro certo, né? A história, na verdade, ela se faz na medida em que os homens se movimentam, que os homens, né, fazem escolha, que os homens, né, encontram obstáculos, etc. Então, não dá para imaginar, esse fazer-se, né, dentro de nenhum determinismo. O processo histórico, então, é basicamente um processo indeterminado, né? Bem, do meu ponto de vista, Thompson é essencialmente um autor marxista, né? Eu digo isso porque muita gente coloca Thompson como um autor fora do campo marxista, né? Inclusive utilizando de forma equivocada a questão da cultura, ou seja, como Thompson considera a cultura como um elemento importante, né, na determinação das ações humanas e na própria historicidade. Então, nesse sentido, Thompson seria um culturalista, né? Não. Quando Thompson absorve o conceito de cultura, ele permanece dentro do campo do marxismo, né? Inclusive, para Thompson, o conceito marxista de alienação é um conceito fundamental, né? Na verdade, Thompson ele reformula, né, a crítica marxista à sociedade capitalista, certo? Inclusive mostrando que essa sociedade ela é construída também através de juízos de valores antagônicos, né? Dessa forma, toda luta de classe é uma luta acerca de valores. Do meu ponto de vista, Thompson é essencialmente um autor marxista, né? Eu digo isso porque muita gente coloca Thompson como um autor fora do campo marxista, né? Inclusive utilizando de forma equivocada a questão da cultura, ou seja, como Thompson considera a cultura como um elemento importante, né, na determinação das ações humanas e na própria historicidade. Então, nesse sentido, Thompson seria um culturalista, né? Não. Quando Thompson absorve o conceito de cultura, ele permanece dentro do campo do marxismo, né? Inclusive, para Thompson, o conceito marxista de alienação é um conceito fundamental, né? Na verdade, Thompson ele reformula, né, a crítica marxista à sociedade capitalista, certo? Inclusive mostrando que essa sociedade ela é construída também através de juízos de valores antagônicos, né? Dessa forma, toda luta de classe é uma luta acerca de valores. Que valores determinam, né, o querer, o desejar de um conjunto de homens que a gente está chamando de classe, e como esses valores estão em contradição, né? Estão em contradição com os valores de outros homens. Então é sempre uma luta, né, acerca de valores, né? Então você vai dar
muito interessante, certo? Ele vai dizer o seguinte, um fato bruto, né? Ele trabalha com o conceito, né? Algo como, por exemplo, uma colheita ruim. Pode parecer que é fruto de razões inteiramente alheias à vontade humana, né? Um problema climático, tá certo? Um problema de pragas, etc. Mas não é assim. Na verdade, mesmo a colheita ruim, ela se situa dentro do contexto de relações sociais. Porque é possível que a ação coordenada dos homens possa, se não evitar totalmente uma má colheita, mas pode minorar esses resultados, ou seja, pode obter resultados melhores. Então, depende, como também depende, né? Resultados de produção, depende de escolhas de terreno, né? Resultados futuros de terras, né? Que já não permite o plantio, depende de práticas, né? De práticas agrícolas. Então, nenhum fenômeno, né? Pode ser considerado como alheio à ação humana, né? Todos os fenômenos têm historicidade e se coloca dentro do campo dessa ação humana. Esse resgate do conceito de ação humana, né, de historicidade dos fatos, né, não só desnaturaliza as coisas, né, e aí a gente não fica o tempo todo dizendo que não, esse fato aconteceu porque não choveu, né, esse fato. Quando a gente inclui a noção de ação humana, a gente percebe claramente que esses fatos, sem dúvida, podem ter a sua ligação com fenômenos puramente naturais, mas, sem dúvida, dependendo da ação humana. Não há nada, a não ser a natureza bruta realmente, né, que não dependa da ação humana. Na medida que o homem foi se afastando da natureza e criando a civilização, os seus fatos deixaram de ser fatos naturais, né? Deixaram de ser fatos naturais. O ato de comer, de vestir, de dormir, de sonhar, né? Os sonhos passam a ter historicidade. Por uma razão muito simples. Porque estão dentro do contexto, né, da história dos homens. Ou seja, os homens fazem história. E tudo que eles fazem, qualquer coisa que ele faça, é fundamentalmente história. É fundamentalmente história. Esse é o que fica no homem de natural, é aquilo que é natural, é aquilo que continua nos unindo, por exemplo, ao reino animal, certo? Mas um crime também é uma ação humana, né? E faz parte de uma historicidade, certo? Um rompimento do casal também não é um fato natural. Os fatos naturais são apenas aqueles que dizem respeito à natureza, né? Então, além da nossa condição biológica, tudo é história. Mas eu diria a vocês que, de certa forma, mesmo a nossa condição biológica, ela também está inserida na história. Observe que algumas práticas de higiene pessoal se alteram no tempo. Okay? Coisas que eram tão comuns no passado como comer sem colher, sem garfo, sem faca, hoje são inadmissíveis, certo? Determinado tipo de tratamento de dejetos humanos, tão comuns no passado, certo? Aquela história de, não, eu vou ali no matinho, né? Veja que se algum de vocês aqui dissesse assim, Glauno, eu preciso do toalete.
Eu entendi o que é que vocês estavam dizendo. Né? Claro, sem problema. Claro, você só entendeu que pedir só para sair da sala, mas se quiser ser um pouco mais preciso de por que eu estou saindo da sala, mas se de vocês aqui chegar para mim e disser, eu vou no matinho, eu vou ficar assustado. Já vocês vão fazer no matinho. Percebe? Eu preciso desses exemplos para, de certa forma, chamar vocês para a discussão. Né? Eu preciso desses exemplos para chamar vocês para a discussão. Bem, então Thompson vai dizer, e vai dizer do ponto de vista essencialmente que é Marx, né, que é próprio do seguidor de Marx, que as instituições capitalistas são moldadas dentro de lutas, né, lutas que os homens travam entre si, né, de diversas formas, né, e essas lutas são lutas por objetivos, e são lutas que são antagônicas, né, ou seja, aquilo que interessa aos homens que detêm, né, os meios de produção, né, é diferente daquilo que mobiliza os homens que não têm os meios de produção. Né? E aí é interessante levantar uma questão. Quando é que um conjunto de homens, né, começa a se constituir como classe? Quando começam a perceber que possuem uma identidade coletiva, ou seja, existe algo que torna esse conjunto de homens efetivamente diferente de outros conjuntos de homens. Então, quando essa identidade surge, aí, obviamente, eu posso dizer que há uma classe em formação, um conjunto de homens que efetivamente se identificam, tá certo? Em torno de objetivos. Ok? Na verdade, o que interessa a Thompson é fazer um mapeamento dessa evolução, né, que ele chamou de o fazer-se da classe operária inglesa. Né? E Thompson vai dizer que esse mapeamento exige uma mediação temporal. Se eu observo, né, isso num ponto específico de trajetória, eu não vou ver classe. Eu vou ver multidões, eu vou ver amontoados de homens, está certo? Muitas vezes discutindo de uma forma aparentemente pouco lógica. Eu só consigo ver classe, né, quando eu faço uma mediação histórica e eu caminho na linha do tempo. Porque aí eu começo a perceber o que é que esses homens estão fazendo, né, dentro desse campo de antagonismo. Mas no ponto eu só vejo multidão. Né? Só vejo multidão. Apenas um amontoado de pessoas. Né? É preciso que eu faça esse mapeamento e essa mediação temporal. Né? Bem, dito isso, eu vou introduzir dois conceitos muito importantes do pensamento thompsoniano, que são os conceitos de experiência e cultura, tá certo? Falar de experiência parece uma coisa quase trivial, né? A gente poderia traduzir experiência pela vivência dos homens, quer dizer, a gente vai adquirindo experiência das coisas quando a gente vive simplesmente. E essa experiência, na verdade, ela não precisa de um veículo teórico. Né? Na verdade, é uma coisa bastante prática. A gente, desde pequeno, começa a ser ensinado, né, a ter experiências que permitem, né, a gente, por exemplo, mesmo que erradamente, né, porque não deve se fazer isso, atravessar uma rua, né, como Agamenon, fora da faixa de pedestre. Por que a gente faz isso? Será que a gente é ensinado a calcular a velocidade do veículo, tá certo?
a distância que nos separa desse veículo, o caminho que a gente precisa percorrer, e ao final disso tudo, né, desse conjunto complicado de cálculo, a gente acha a resposta? Não. A gente simplesmente vai aprendendo, né, que a uma certa distância você não sabe a velocidade, mas você percebe, você precisa atravessar você com uma velocidade maior ou menor, né? Você às vezes precisa correr. Então isso é um processo de experiência. Então essa experiência, na verdade, vai dizer Thompson, é uma resposta mental, né? É uma resposta emocional que os homens têm aos fatos com os quais eles se defrontam, tá certo? E mais do que isso, essa noção de experiência está diretamente vinculada à noção de cultura. E para isso eu vou fazer uma citação do próprio Thompson, tá certo? Na página 189 do livro A Formação. Ele vai dizer o seguinte: as pessoas não experimentam sua própria experiência apenas como ideias, no âmbito do pensamento e dos seus procedimentos, ou como supõem alguns praticantes teóricos, como instintos proletários. Elas também experimentam sua experiência como sentimento e lidam com esse sentimento na cultura, como normas, obrigações familiares, de parentesco e reciprocidades, como valores, né, ou através de formas mais elaboradas, na arte ou nas convicções religiosas. Essa metade da cultura, e ele vai dizer, e essa metade é uma metade completa, pode ser descrita como uma consciência afetiva e moral. Ou seja, a experiência se liga à cultura, você cria valores, né? E você tem laços de solidariedade com o parentesco, né? com outros grupos, né? Inclusive com a questão religiosa, né? Que permite que essas normas sejam internalizadas enquanto experiência que serve de guia para a ação. Né? Então, quando a gente observa o discurso de qualquer ser humano, a gente tem que perceber que esse discurso não é uma criação puramente racional, mas a experiência está internalizada através dessas normas, dessa cultura, que vai me guiando os passos, né? De alguma forma, por mais que o ser humano se ache extremamente autônomo, né, ele não é. Ele é o resultado dessa cultura. Nós somos prisioneiros de normas, nós somos prisioneiros de cultura. Né? Eu vou lembrar de outro historiador que vai dizer que, na verdade, nós somos muito mais filhos do nosso tempo do que filhos dos nossos pais.